A gente está na era do conteúdo. As pessoas estão falando muito em era da informação e era da experiência. Ok, era da informação. O ser humano sempre buscou por informação. Sempre estivemos ávidos por buscar informações sobre o meio ambiente. Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência. Quanto mais informação a gente tem sobre o lugar onde a gente mora, sobre os predadores, sobre a nossa forma, as nossas maneiras certas de sobreviver, de resistir a tudo isso e se sobressair, né, e manter os nossos genes vivos nesse ecossistema, a gente procura isso, o nosso cérebro procura isso. Então, informação, nós nascemos com habilidade para buscar muita informação, quanto mais possível. Inclusive, a gente sabe que a informação, ela é uma moeda social. Sim, a pessoa que sabe mais, ela tem ascensão sobre quem sabe menos. Ela tem até um status social, né? Um escritor, um professor. Então, a pessoa que detém informação, que detém conhecimento, ela tem status social. E isso também é uma característica biológica nossa, não é só uma característica da nossa cultura, é biológico, porque aquela pessoa que sabe, ela tem melhores chances de sobrevivência. Então, isso é da nossa espécie. A informação, ela sempre foi um objetivo na vida do ser humano. Só que hoje, a gente tem redes sociais e hoje a gente tem a internet e a gente tem uma disseminação violenta das possibilidades de encontrar essa informação. Informação está por todos os lados, informação é fácil, eu produzo informação, vocês produzem informação e as redes sociais, principalmente, proporcionaram que essa produção de informação saísse das mãos de quem era o dono de produzir as mídias, né? Jornal, revista, as mídias tradicionais, que eram os emissores dessa informação. Só que hoje, além da gente ser emissor da informação, a gente também é consumidor da informação ao mesmo tempo. Fala-se, então, a gente está na era da experiência, a experiência do consumidor. Beleza, a experiência do ser humano também sempre foi um objetivo, né? Do ser humano desde o Paleolítico. A gente quer experiência e a gente quer informação. Hoje, essas experiências se modificaram, mas o nosso cérebro continua querendo experienciar tudo e aproveitar, inclusive, a experiência do nosso semelhante. O que mudou com a era digital? Mudou que a gente se transformou, que a gente caminhou para a era do conteúdo. Porque o conteúdo nada mais é do que a forma como a informação é produzida, se transformando numa experiência. Então, eu costumo dizer que o conteúdo, na verdade, é a informação mais a experiência. Sim, não é importante só o que dizemos, é importante a forma como dizemos isso que estamos dizendo. E essa forma, como a gente diz, e que entra na mente das pessoas e faz as pessoas adquirirem a nossa informação, aceitarem a nossa informação e quererem pela informação, ela causa uma experiência nas pessoas, e essa experiência que é responsável por essa transformação que a nossa informação ou que o nosso conteúdo é capaz de fazer nas pessoas. E aí, a gente entra numa outra seara, né? Existem pessoas que são capazes de influenciar e existem pessoas que são muito populares. O que diferencia uma pessoa popular de uma pessoa influente? Primeiro, o seguinte, a influência, ela é a capacidade de um indivíduo de fazer outros indivíduos a mudar de comportamento. Então, se eu digo alguma coisa para alguém e a pessoa me ouve e a pessoa transforma qualquer comportamento, ela vai comprar uma coisa que eu sugeri, isso é uma mudança de comportamento. Então, a influência é quando essa pessoa é ouvida pelos demais, quando ela é ouvida pela galera que segue ela, no caso das redes sociais. Mas a influência e a popularidade, ela acontece offline também. A gente conhece pessoas que são muito populares, que conhecem todo mundo, que se dão bem com todo mundo, mas às vezes essa pessoa não tem capacidade de influenciar. A era da informação, a era do conteúdo, a era da experiência, ela transformou qualquer pessoa num produtor de conteúdo. Só que algumas pessoas produzem conteúdo com influência, produzem conteúdo capaz de modificar o comportamento. Então a gente vai hackear
o que acontece para essas pessoas conseguirem levar realmente uma mudança de comportamento, construir uma audiência e ter influência sobre essa audiência. Muitas pessoas, inclusive a gente já teve procura aqui na Like de pessoas que produzem conteúdo, que são produtores de conteúdo, que têm uma audiência gigante, que até têm influência, só que não dominam essa influência. O que define a gente dominar a influência? Define a gente ter uma estratégia. Porque assim, às vezes eu posso ter uma audiência muito grande e eu posso fazer algumas coisas e essas pessoas aderirem à minha ideia. E aí eu faço outras e eu percebo que elas não aderem à minha ideia. Ou seja, eu tento vender um produto que a galera compra, mas eu tento vender um outro e a galera não compra. E por que isso acontece? O que diferencia uma pessoa que domina a sua audiência, que vai fazer a sua audiência comprar qualquer coisa, ou não sei se qualquer coisa, mas se vai saber escolher os produtos que vai poder oferecer ou ofertar para a sua audiência. É a construção de uma audiência através da estratégia e é a construção de uma narrativa, ou seja, de um conteúdo e de uma experiência para essa audiência que seja condutora a uma ideia, que seja um fio condutor a uma ideia. E aqui na Like a gente chama isso de estratégia. E aqui na Like a gente chama isso de construção de linhas editoriais eficientes. Quem não tem linha editorial é muito difícil dominar a influência, tá? E aí, gente, tem uma coisa que eu estudo, que eu quero falar para vocês, que eu nunca falei em público, eu nunca falei nem no meu Instagram, eu só falo em palestras, que é o seguinte: por que algumas ideias se alastram? Por que algumas ideias colam na mente das pessoas? Por que algumas coreografias pegam? O que faz com que uma ideia se torne um meme? Vocês sabem?